Winton Godoy dos Santos é engenheiro civil e há 4 décadas acumula experiência gerenciando grandes obras. Por isso, mais do que uma conversa sobre execução, esse episódio se torna uma verdadeira aula sobre a prática da engenharia civil para todos, desde o estudante da faculdade até o engenheiro mais experiente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fundcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fundcast. Nesta segunda temporada, seguimos explorando o tema execuções na geotecnia, recebendo profissionais que fazem a diferença nos bastidores das grandes obras. Aqueles que não apenas constroem, mas também ensinam, formam e inspiram. Hoje é um episódio muito especial. Temos a honra de receber no estúdio alguém que teve um papel central no nosso crescimento como profissionais e como empresa, o engenheiro Winton Godoy dos Santos. O Godoy é o tipo de engenheiro que impõe respeito antes mesmo de abrir a boca. Seu olhar detalhista, sua presença constante no canteiro e o compromisso inegociável com a qualidade fazem dele uma referência. E mais do que isso, fazem dele um formador. Não à toa, muita gente, inclusive eu, aprendeu muito mais com uma ligação dele do que com semanas de teoria. Brincando, mas também falando sério, quando o telefone tocava com o nome do Godoy, eu já respirava fundo. Era quase certo que vinha uma bronca, daquelas necessárias. Ele não aceitava respostas prontas, nem soluções mais ou menos. Sempre vinha com a pergunta certa, com o toque que revelava o que o projeto não previa, mas que a obra precisava. E isso nos fez crescer e muito. Foi e ainda é um grande professor, alguém que nos ensinou a compatibilizar projeto com realidade, que apontava os pontos cegos com firmeza, mas sempre com propósito. Nunca foi sobre apontar erros, mas sobre elevar o padrão, fazer melhor, fazer direito. O Godoy é espelho de uma engenharia que não abre mão da presença física, do olhar atento, da escuta ativa no canteiro, que entende que o canteiro é sala de aula e o engenheiro é, acima de tudo, exemplo. Godoy, obrigado por tudo que tu já fez pela engenharia e por estar aqui conosco, e seja muito bem-vindo ao Fundcast. Nossa Senhora, gente. Obrigado aí por essa introdução aí maravilhosa. Só tenho a agradecer o convite e as palavras muito carinhosas de vocês. E é tudo de coração, porque de fato nos ensinou, continua ensinando e é um prazer de verdade tê-lo aqui conosco. Obrigado. A turma vai achar que eu sou cri-cri, mas não é cri-cri, não. É que eu acho que o projeto, Ricardo Luiz, ele precisa ir para a obra com uma linguagem muito simples e com todos os detalhes necessários para um executor, que é o mestre, que é o encarregado, ter facilidade de leitura e compreender aquilo lá. Porque se eu pegar e não entender, imagine. Então, eu sempre peço para todos os projetos, todos, não é só de fundação, não, de estrutura também eu perturbo um pouco, para deixar numa linguagem mais adequada, com detalhes importantes na planta e não se referenciar, vejam o caderno de detalhe em tal. Não, caderno de detalhe é caderno de detalhe. Na obra, no campo, é a planta que vai tomar chuva, que vai sujar, e ela precisa estar com todas as informações bem detalhadas para ele ler e tomar a posição. Então, agradeço a introdução, aí foi muito bom, fiquei muito surpreso, e gostaria que bom que eu ajudei em algum crescimento, né, em alguma melhora, qualquer coisa aí, de sempre melhorar a qualidade e a evolução das empresas, das pessoas, né? Sempre foi uma característica chata minha de tentar sempre buscar um pouquinho além para levar uma linguagem mais simples e positiva para a obra. Agradeço muito a introdução. Muito obrigado. O negócio é sempre caminhar para frente, sempre achar alguma coisa, melhorar mesmo. Concordo contigo. Sempre para frente, para trás nem para pegar impulso. Né?
Agora eu vou começar fazendo algumas perguntas, falando de apresentação, né? Falar primeiro sobre a tua formação acadêmica, como é que foi essa tua origem, onde que tu se formou? Então, eu sou de Piracicaba, né, natural de Piracicaba. Aos 10 anos, eu tive que me mudar para Campinas, junto com a minha mãe, e daí foi a formação em Campinas, né, em alguns colégios do estado. O último foi o Cultociência, que quem conhece Campinas vai lembrar do nome, e daí eu fui para ser filho da PUC. Então, a minha formação de engenharia é na PUC de Campinas, né? Na época, não sei hoje a qualidade, na época foi muito bom na parte de cálculo, né? Tinha uns professores fantásticos lá de cálculo. E isso me levou a me dedicar um pouco mais, porque cálculo integral, terceira, mas daí gostava muito de laboratório lá. Aliás, os professores que mais eu gostava, mais de ficava, era mecânica de solos, por coincidência. Como a mecânica dos solos ela mexe mais com física e não com matemática aplicada, porque é mais fácil você entender um evento imaginando e olhando para ele, né? E não calculando o evento. Então, a física me traz muito mais facilidade de interpretação. E aí, a mecânica dos solos me agradou, pontes me agradou, apesar de ser cálculo, estradas me agradou, apesar de ser um pouco de cálculo, mas estava mais no cotidiano de uma obra e não no escritório de cálculo. Daí eu formei lá, voltei para Piracicaba, que era o sonho meu voltar para a cidade natal, e comecei a trabalhar em várias empresas lá. Eu tive muita sorte, porque a minha formação foi bem eclética, né? O primeiro emprego foi numa construtora de prédios. Logo que eu entrei, ele passou a fazer também obras industriais, então eu fui destacado para ir para obras industriais. Você imagina, um recém-formado, uma obra industrial que era a Citrosuco, a expansão da Citrosuco, era um canteiro de 14 empresas, com 2.000 pessoas lá dentro, sem saber muita coisa, porque quando sai da faculdade, você fala assim, conversando com meus colegas, nós não sabemos nada. Nós sabemos calcular só. Trabalhar com pessoas que vai ser o nosso dia a dia de engenheiro de obra, nós não tivemos uma grande formação, né? Você faz, lógico, estágio, mas é assim, 6 meses, 1 ano, não é aquela responsabilidade sua de desenvolver e enfrentar as coisas. Mas eu tive bons professores na obra, que normalmente os bons professores são os mestres, né? Então eu ficava muito perto do mestre, muito curioso de saber como ele estava fazendo e como aquilo ia dar o resultado. Então, o mestre de carpintaria, o mestre geral, o mestre de armação. Então, eu aprendi muito no chão de fábrica. E isso foi importante, né? Porque você, sabendo como faz, você pode melhorar o processo. Você não sabendo, você vai chutar, né? E na época, você vê, tinha até uma concreteira que eu bati o concreto para ela depois de 2 meses na obra. Eu subia, via o concreto lá, não tá bom o slime, pode fazer. Então, você começa, quando você se dedica e fica na obra full time e tem a curiosidade e tem a disposição de aprender, rapidamente você pega todas as etapas dela, né? Daí, da industrial, eu fui para uma empresa que fazia institucional, que trabalhava muito para o Estado, então a gente fez muita escola, ginásio coberto, delegacia, correio, praças. Então, começa a aumentar o seu leque para outro ramo. Já não é aquela indústria que tem um cronograma muito apertado, daí você vai desenvolver outras capacidades, né, de lidar com pessoas também, com maior número ainda. Trabalhar para o Estado é uma coisa complicada. Nessa empresa, eu tive
a sorte de fazer uma restauração de um colégio de 1900, em Piracicaba. Então, tinha frescos na parede, que nós precisamos contratar profissionais de São Paulo para vir retirar com o máximo cuidado da pintura, para aparecer o afresco, para daí nós pintarmos igual ao afresco o restante do prédio. Recuperamos escada de madeira linda que estava no porão, demolimos a escada de concreto, refizemos ela inteira de madeira, então o colégio ficou lindo. Isso daí, para mim, é muito gostoso, porque é detalhista. Você vai buscar soluções que não tem ali, nós vamos encontrar. Imagina, dois irmãos italianos que faziam forja, portão em forja, para a gente fazer a mesmo gradil que tinha o colégio. Esquentar no fogo mesmo, bater os ferros, tudo. Então, teve vários, vamos dizer, desafios de achar onde fazer, onde recuperar e como pegar. Foi muito interessante. Depois de lá, eu fui para a empresa de prédios, de edifícios. Foi bom também, né? Cada vez pegando mais formação em edifícios e construção. Depois eu fui para uma outra empresa, que daí só trabalhava em empreendimentos industriais. Daí, então, você entra na Michelin, por exemplo, nós trabalhamos em 2 Michelins, fazendo barracões de 30 mil metros, 40 mil metros quadrados, estrutura metálica, fechamento com telhas de espada, piso em concreto armado. Naquela época, a gente já usava os 50 MPa, que era uma coisa que ninguém usava, por causa do tamanho da tensão dos equipamentos que passavam lá. E foi Ripasa, que era uma fabricante de papel, na parte de celulose, fazia os tanques de decatação, a estação de tratamento. Então, foi uma formação eclética que você vai vendo as soluções de algumas coisas e no seu dia a dia você consegue solucionar alguns problemas. Se eu não tivesse essa bagagem, passaria e seria muito mais difícil de você solucionar o problema. Então, isso me dá vamos dizer, uma gama de conhecimento muito bom. Com, lógico, 41 anos de trabalho, precisa ter alguma coisa, mas como foi muito variada a formação, isso me ajuda a trazer soluções nas obras que a gente tem, né? Uma pergunta aqui. Hoje, a gente olhar o engenheiro jovem, ele já sai. O AutoCAD já é normal, já faz bastante tempo. Sim. A gente está entrando num tempo cada vez mais, o BIM tá virando algo que... Normal. Ele está engatinhando, mas ele já está sendo aplicado em uns casos cada vez com mais camadas. Sim. Né? E o uso de computador também, planilha de Excel e tudo mais. No tempo que tu fez a sua formação, essas coisas ainda não estavam disponíveis. Não. Como era muito diferente? Como é que tu sente essa evolução? Como é que foi para ti? A gente fazia, para começar, desenho técnico. Não existe hoje desenho técnico, né? Era a mão, né? Era a mão, num papel vegetal, onde você apagava o nanquim com gilete. Você errava, ia lá na gilete e raspava. Era o desenho, era o AutoCAD nosso na época. Né? É muito difícil. Né? Tanto em instrumentos para cálculo, para desenho, mudou completamente. Hoje você gira a obra e você consegue enxergar todas as instalações nela, onde estão os problemas. É uma facilidade muito grande. Na época, o engenheiro precisaria estar muito mais atento para ver projeto, inclusive, aonde estão os erros, né? Porque sem a compatibilização, que antes não era uma coisa normal, era muito mais difícil. Mas a época foi difícil demais. Né? Cálculo, como fazer cálculo? Eu lembro que eu tinha um professor que fazia cálculo na régua. Ele calculava a fundação de prédio, bloco do prédio, pilar de prédio, e muito rápido, mas muito rápido. E acertava. Esse era o mais interessante. Mas essa parte de evolução tecnológica
na construção civil para cálculos, para desenhos, a parte de arquitetura ficou muito mais rápido e assertivo nos projetos, né? Cálculo, então, é um programa que a turma põe. Não, lá precisava calcular. Eu saí da faculdade, fui fazer um estágio numa usina de cana. Porque lá eles tinham algumas construções para ser feitas, caixas d'água elevada, restaurante e tal. Eu fui calcular as caixas d'água na mão, né? Com a área de aço que eu preciso para isso daqui e tal. Era muito mais dificultoso do que hoje. Hoje está uma beleza. Tem muita ferramenta, né? Muita. Hoje agora a inteligência artificial está cada vez mais avançada. Mais avançada. Equipamentos, pô. Eu sou da época que você fazia o concreto batendo concreto em obra. E daí você subia a jirica num elevador que a estrutura era em madeira, com o carrinho que subia, e quando ele descia era um pneu que travava o carrinho para ele não despencar. Quer dizer, dá uma olhada. Hoje nós temos uma cremalheira com velocidade de 60 metros por segundo, que leva 2 toneladas. Temos gruas fantásticas que levam o nosso aço para... Antes a gente amarrava por baixo. Eu acho que vocês pegaram essa fase. Amarrava um feixe de aço por baixo da cabine e levava pela cabine até o andar, depois pegava e depositava. Quer dizer, uma dificuldade enorme. Ia fazer um concreto de 100, 150 metros cúbicos, era o dia inteiro com 3 betoneiras e a turma com carrinho para cima e para baixo, né? Então, tudo melhorou. Toda a cadeia, né? A cadeia melhorou, mas ainda eu acho que a gente é muito manufatura, né? Nós precisamos dar um passo a mais nos outros elementos. Uma estrutura talvez pré-moldada de concreto ou estrutura de aço em prédios altos, né? Que dê uma velocidade, uma segurança grande. Na parte de formação de parede, hoje aqui, por ter uma cultura da empresa, né, a gente faz paredes de tijolos, porque o mercado aqui é, por enquanto, tijolo. Está tendo várias empresas que estão colocando drywall e tentando agilizar, fazer a construção ser... Mas ainda o assentamento de piso, o assentamento de azulejo, o forro de gesso, né? Ainda é muito manual. A gente precisa sair disso daí, né? Precisamos ter um passo à frente, como você falou, na parte de acabamento, isso não há dúvida. Na parte de estrutura, talvez, mudar um pouco o sistema. Eu gostaria muito de acompanhar, se for possível isso. Vamos... Sabe o que é interessante falar? A próxima pergunta era como se deu a tua vinda para Balneário. E é engraçado dizer que eu conheci o Godoy em Manaus, né? Embora seja de São Paulo, a consultora fosse de São Paulo, estivesse atuando em Manaus, mas eu fui conhecer ele em Manaus, fui 2 vezes, isso já acho que faz uns 10 anos. Sei lá. No mínimo 9, porque eu estou aqui em Balneário há 8, em Manaus eu fiquei 2 anos trabalhando lá pela roça residencial, então no mínimo 9 que nós fomos resolver os problemas lá, né? Foi interessante, lembra que a gente saiu nosso voo foi do Rio de Janeiro para Manaus, e eu lembro que nós chegamos, eram 2 horas da manhã, nosso voo chegou em Manaus, 2 horas, estava 32 graus, eu sei que a gente ficou chocado, era inverno aqui no sul, eu tinha saído de Porto Alegre um dia antes, estava 4 graus em Porto Alegre, cheguei em Manaus. 32 graus à noite. Às 2 da manhã. Impressionante. Mas, embora nós saibamos, conta para nós como é que foi a tua vinda para Balneário. Assim, eu tenho um diretor
que me contratou na roça residencial, né? Na época ele era gerente de engenharia na Regional Campinas. Eu estava querendo abrir um pouco mais o meu leque, né? E ir para empresas mais de corporativa, né? Em Piracicaba, atuava muito em empresas de pequeno porte. Então, era eu e o dono, né? E daí eu tinha 2, 3 engenheiros, mas quem entendia da obra era o gerente de engenharia, que ia lá e fazia as coisas. E daí era muito pobre o troca de ideias de como fazer, né? Eu precisei ser um pouco autodidata, porque eu não conseguia. E na Rossi, eles me chamaram, eu ia entrar como um engenheiro de obra, daí esse gerente de engenharia na época viu minha formação, me convidou para ser coordenador, para entrar como coordenador. No final do mesmo ano, entrei acho que em janeiro, no final do mesmo ano, já me passaram a gerente de engenharia, né, pelo trabalho que eu fui desenvolvendo. Ele alçou a diretoria de engenharia e depois de um ano eu fiquei no lugar dele como gerente de engenharia da Regional Campinas. E aí fomos trabalhando, teve o evento que você citou de Manaus, eu fui para lá, resolvi uns probleminhas, e um ano depois que eu estava em Manaus, esse diretor, ele teve um convite para vir aqui para Balneário, né? A Embraer o convidou para vir desenvolver uma nova engenharia, trazer mais coisas para cá, que a gente estava mais antenado. Ele veio depois de, acho que quase deu um ano, ele me ligou e me convidou para vir aqui. E a proposta era formar um novo conceito de construção. Não nada inovador, mas trazer o que a gente já fazia para o ambiente de Balneário e melhorar o processo que já existe na estrutura de Balneário. Né? É como você criar um time e começar a melhorar, fazer um upgrade aí. Isso me interessou. Né? Eu gosto um pouco de inovar, de fazer coisas novas, de ensinar pessoas. E aqui foi um campo muito bom para isso. Né? Nós implementamos a parte de alvenaria paginada, que não se trabalhava aqui. A parte de formas, nós mudamos um pouco o conceito, entramos com algumas coisas de tronca-metálicas e longarinas metálicas. Existem alguns processos que você tenta fazer, alguns você consegue evoluir, apesar da cultura ser um pouco contrário, né? A própria implantação de alvenaria paginada foi difícil, porque o pessoal não via necessidade de fazer isso. Não precisa, eu vou perder tempo. Não vai perder tempo, você vai ganhar tempo. Então, daí, para você mudar uma cultura, você precisa convencer. Você precisa ter o poder de convencer a pessoa para ela vir para o seu lado, entender o processo e comprar o processo. Porque se o executor não compra o processo, é briga, né? Então, isso foi bacana. E outras coisas que a gente veio trazendo, agora vai ser complicado enumerar, que faz 8 anos que eu estou aqui. Mas foi por isso, foi essa proposta de trazer inovação e melhorar o processo que já tem aqui. É um bom processo, né? Apesar de ser assentamento de tijolo, mas é bom, evita patologia. Agora nós estamos indo para prédios maiores ainda, né? Foi agora uma corrente que está tendo. E esse processo mais parrudo de produção
ele protege um pouco a estrutura, a obra em si, de patologias, né? Nós já fizemos estudos isso daí, e é muito interessante. Então, vim para cá para ajudar um diretor que eu gosto muito, que me deu a oportunidade de entrar na Roça Residencial, que foi uma grande escola, depois a gente pode comentar um pouco disso. E estou com ele até hoje, aqui, né? Por coincidência, eu vou entrar numa nova etapa da minha vida profissional, que eu vou continuar dando suporte à empresa daqui, né, a Embraed, uma vez por semana, e vou fazer uma assessoria, consultoria em outras empresas, na parte de fundação e estrutura, né? Porque esses 8 anos que eu estou aqui, nós fizemos assim, quem começa a obra, a fundação, canteiro, estrutura, sou eu. Então, todas as obras da Embraer, depois que eu cheguei, sou eu que comecei. Isso foi bom, porque eu peguei fundação de hélice contínua, de estaca escavada, de estaca raiz. Só para moldada não fizemos porque é proibido, mas... Então foi muito bom. Então a gente cria uma biblioteca interna, né, na parte de fundação e na parte de estrutura. Na parte de estrutura, eu tentei o máximo, com os cálculos de estrutura, deixar também o projeto numa linguagem simples, numa linguagem rápida, onde não haveria dúvidas ali. Conversamos e eu consegui alterar alguns desenhos de estribo, né, que era inviável fazer. Eu tento fazer a ligação de escritório e chão de fábrica, né, para que as duas correntes produzam, no final, a obra adequada e com perfeição. Porque se você tiver uma fundação boa, uma estrutura aprumada e no esquadro, os serviços que vêm depois ficam muito mais simples, né? Porque ela está no esquadro e no prumo. Uma estrutura bonita. Então, isso facilita os serviços que vêm depois. Mas é por isso que eu vim para cá, por esse convite. Legal. Então, nós vamos explorar agora essa uma experiência profissional, enfim, essa sua vivência canteiro de obra, né? Uhum. Você sempre fez questão de acompanhar os detalhes de campo muito de perto, na sua visão. Qual é o real impacto da presença do engenheiro no canteiro, no dia a dia da obra? Como esse olhar técnico e atento influencia nos resultados? Bom, influencia nos resultados para você não ter retrabalho, né? É o principal. E para você também não seguir errando. Mas hoje a postura do engenheiro, eu sou da vertente que o engenheiro precisa caminhar em obra, né? Apesar que hoje está muito forte a parte de controle, né? Você tem cronogramas a ser seguidos, você tem orçamentos a ser seguidos, tem planejamento a ser seguido. E o engenheiro, se ele pegar todas essas funções, ele não consegue ir para a obra. O engenheiro precisa ir para a obra. O olhar do engenheiro, eu acho que ele só vem a somar na qualidade da obra, porque ele lógico, com experiência, não experiente, vai ser mais difícil colaborar com a obra. Mas ele vai conseguir corrigir processos que começaram errado, que foram projetados errado, apesar de toda a tecnologia hoje, do projeto, que você gira ele, que você vê ele em 3D, existem falhas em projeto ainda, né? Existem tubulações que não poderiam descer naquele local, porque fica inviável você fazer a curva dela, porque ela está atrás da caixa d'água e do lado do vizinho. Que jeito eu vou entrar lá e fazer uma curva? Né? Então, esse olhar um pouco mais para frente da execução é que traz um pouco de facilidade que a obra tem de executar.
que vai ter que executar. E isso é muito importante. Fora de pequenos detalhes, que na execução existem erros também do pessoal da produção, de obra. E aí, lógico, com um olhar um pouco mais treinado, você consegue detectar essas coisas, né? Tanto em armação, como em forma, na fundação, né? Eu acompanho a fundação para e passo, né? Barulho da máquina perfurando, uma estaca raiz batendo, está dando sino, não está dando sino. Você vai acompanhando e vai... Mas eu acho fundamental o engenheiro, para a qualidade da obra e principalmente para a segurança também do trabalho em obra, né, os EPIs e EPCs, ele precisa estar em obra andando e olhando. Então, eu gostaria que os engenheiros tivessem uma regra de manhã, saia para a obra, né, veja qual é a sua equipe que você tem disponível na obra, tome ação se você não tem aquela equipe, se você não tem o material, e depois à tarde vá para o escritório e daí faça a sua parte burocrática. Existe, precisa ser feito. Mas o engenheiro precisa estar presente, precisa ter esse olhar. E sempre aprendendo com quem tem a ensinar, que são os encarregados, que são os profissionais que estão na frente. Né? O engenheiro, como também os calculistas, precisam ter a humildade de saber que não sabe tudo. Né? Todo dia eu estou aprendendo com 41 anos. Porque o mais novo, que tem menos vivência, não vai aprender? Vai aprender, sempre vai estar aprendendo. Então a gente não pode pegar a soberba. Né? Nem o profissional de fundação, de cálculo, de estrutura, e nem o obreiro de achar que tá tudo certo, que ele conhece tudo. Não, ele vai aprender todo dia. É essa humildade que eu acho que todo mundo precisa ter e seguir como quase um dogma aí para ir aprendendo e melhorando o processo. Eu vou aproveitar na tua fala, no início, você comentou a importância dos mestres de carpintaria, de estrutura, como eles, né? Como que está a formação dos mestres hoje nas obras? Como que tu vê também essa equipe? A gente sente que as consultoras muitas vezes estão com dificuldade de ter bons mestres. Como é que está essa relação? Se estão surgindo profissionais que têm agregado à obra nesse ponto que é fundamental? É fundamental você criar, né? Você ter uma continuidade dos mestres. Mas hoje em dia não tem. Né? Eu acho que a construção civil, ela não é que ela pague mal, mas o mercado ele é restrito, né? Porque é venda, compra e venda, daí fica complicado. Mas a remuneração desses profissionais não trazem novos talentos para cá. E é um serviço pesado. Construção civil é pesado. Você vai pegar um carpinteiro para formar, você vai pegar o servente, depois ele precisa ter curiosidade de aprender para ir para meio oficial, depois você passa ele para carpinteiro, depois você passa ele para encarregado, e daí ele vai ser o mestre de carpintaria. Só que é um trabalho exaustivo, embaixo de sol, embaixo de chuva, pesado, não é todo mundo que se dispõe a trabalhar desse jeito, ganhando uma remuneração. Talvez a remuneração nem seja o principal, mas é um trabalho muito pesado. Né? E aí você vê o pessoal ganhando quase a mesma coisa com um trabalho mais suave. Então você não consegue muita gente para vir. Basicamente, a gente está tentando formar dentro de casa. Né? Nós temos uma cultura de carpintaria, uma cultura de armação, grandes mestres nossos nós temos, e estamos tentando criar dentro de casa. Então, um servente que se destaque pelo interesse e pela curiosidade e se dedique, nós estamos dando oportunidade de ele vir subindo. Então, nós estamos formando ele em meio oficial, depois no carpinteiro, e se ele tiver liderança, daí ele passa para um líder de uma pequena equipe, depois para um encarregado de carpintaria, depois para um mestre de carpintaria. Mesma coisa com pedreiro, então, e armador.
eu acho, hoje o mercado está muito difícil, né? Você nem encontra formado. E talvez seja um pouco de culpa dos próprios mestres, que não se dispõem a ensinar, né? Existe mestre que já passou em algumas obras que eu estive, que não queria ensinar para ser substituída, só tinha medo de perder se por acaso o rapaz conseguisse uma ascensão. Ou por simplesmente não querer transmitir conhecimento. Bom, então isso vem dificultando muito a gente de colocar novos, de rodar o plantel, né? Mas estão conseguindo, dentro de casa, fazer isso daí. E esporadicamente a gente consegue alguma coisa no mercado. Mas no mercado, como está difícil uma mão de obra de excelência, não se perde. É a mesma coisa, né? Então, estou com um problema, Peraí, qual é o seu problema? Não, é que minha esposa está... Não, vem cá, vamos ajudar, vamos fazer um aporte para você. Você precisa reter aquele valor, porque é um valor que você não vai encontrar no mercado. E a gente tem feito isso, e todo mundo faz, né? Ninguém quer perder um grande profissional. Então fica mais difícil você fazer uma renovação de valores dentro da construção. Né? Por isso que eu acho que a gente precisa também mudar um pouco o foco de como construir, porque essa mão de obra daqui a pouco não tem mais. Vai terminar. Né? Isso facilmente deduzível. Godoy, você sempre teve um olhar atento para compatibilizar projeto e execução, evitando muitos problemas lá na frente. Na sua visão, por que essa distância entre o projeto e a obra ainda existe tanto? Como podemos evoluir nessa comunicação prática? Pois é. Eu acho que é lógico que não é uma característica geral, tá? Mas existe soberba em vários projetistas, né? Eu não coloco vocês nesse meio, porque vocês foram uma empresa que sempre me atenderam, sempre me escutaram, e quando era motivo de alteração, vocês alteraram, sem problema nenhum. Né? Nunca teve, não, aqui sou eu que acerto, você não sabe nada. Não. Eu acho que essa soberba de projetista atrapalha muito a evolução. Tem projetistas mais antigos que são mais difíceis ainda de lidar. Né? Pô, ele faz isso daí há 40 anos, por que vai mudar agora? Pô, peraí, é uma linguagem que eu preciso que você melhore, é uma formação que eu preciso melhore, né? Uma dobra de aço não vai mudar nada do seu projeto, mas vai melhorar minha velocidade de execução. Então, é umas coisas simples e que podem ser feitas. E tem muito projeto que eu enxergo com falta de qualidade hoje. E isso talvez não seja o projetista, mas seja o time de baixo que entrou sem muita experiência, porque o mercado também não está tendo um monte de projetização. O projeto fica pronto e não é revisado por um gerente ou pelo próprio diretor de projeto e vai para a obra. E aí, do jeito que ela veio, ela volta, né? Porque não é possível, são uns erros grassos. Infelizmente, ainda acontece. É por isso que eu sempre estou insistindo no projetista. Eu falo tanto de projetista, parece que eu não trabalho em obra, mas eu trabalho bastante em obra. Porque os primeiros projetos chegam para mim antes, né? Depois vem a alvenaria, piso, mas a fundação e estrutura é comigo. Então, e se eu tiver um projeto limpo, com linguagem simples, com todas as informações contidas ali,
a minha execução vai ser mais rápida e assertiva. E é isso que eu fico puxando, né? O que precisaria para ter uma melhor integração? Conversar, comunicação. E pega os crachazinhos e deixa do lado e faz uma conversa boa, né? Com o projetista, com o executor, no nosso caso, a fundação, com a estrutura e com o executor. Precisa ter esse encontro dos três, né? E precisa ter uma inteligência emocional que permita que exista diálogo. Porque não adianta eu fincar o pé que eu não vou querer mudar em nada o meu projeto, você que se vire. Desculpe. Quem fala assim comigo não pega mais projeto mesmo. Né? Não existe. Por isso que eu falo para você, a comunicação precisa ser melhorada e as soberbas deixadas um pouco de lado. Né? Não sei se vocês encontraram muito soberbo. Eu encontrei muitos soberbos por aí. E a soberba, ela é porque nós, como projetistas, não adianta eu projetar alguma coisa que o executor não tenha condição de executar e eu simplesmente não querer ouvi-lo e dizer, não, você tem que fazer isso aí. Não é assim que funciona. Exatamente. Então, eu tenho que entender qual é a limitação que ele tem, né? E ele tem que executar também o que eu preciso. Então, a gente tem que chegar no meio termo do que é viável para essa obra. E a geotecnia, ela, projeto de execução de uma fundação, vamos dizer que ela ainda é uma coisa um tanto artesanal para cada obra. Cada obra tem a sua particularidade. Sim. E especialmente essas obras grandes que nós temos feito. Cada terreno é uma diferente. particularidade, e às vezes dentro da mesma obra com condições muito diferentes. Então todo mundo tem que se adaptar. Eu tenho que ter muita flexibilidade para entender que eu vou ter variações e que eu tenho que escutar o que está acontecendo. Variações que muitas vezes a sondagem também é. A sondagem é amostral. Então tem alguns pontos terrenos. E tem variação que a gente não está vendo. Quando começa a execução, a gente começa, está dando um problema aqui, tem uma coisa. E situações que lá no meio da obra começa a dar um problema que não tinha. Exato. E aí tem que buscar alguma solução e eu tenho que ouvir o que o dono da obra está passando. Né? Tem que buscar uma solução, tem que ouvir o executor e todos também têm que ouvir o que eu preciso para garantir que o projeto seja atendido. Né? Então, se houver soberba, essa conversa nunca vai acontecer. Não vai existir. Ela vai iniciar e acabar, vai morrer. Porque da mesma forma nós também não gostamos, que às vezes vem um dono de consultor ou que também vem com soberba para nós, assim. E eu também não gosto de ser tratado dessa maneira, assim como tem executores que também acham que sempre fez daquela forma que tem. Não é assim, tem casos e casos, né? Se a gente senta na mesma mesa e conversa, como tu falou, é aí que encontra um caminho. Né? E geralmente o melhor caminho, né? Geralmente é o melhor caminho. Ô Godoy, como você lida com imprevistos de obra? Como eu lido com imprevisto? Depende do imprevisto. Corre? Não, nunca. Nunca. Dependendo da gravidade do imprevisto, né? Um imprevisto com alta gravidade, a obra é paralisada na mesma hora. E daí eu chamo os gurus e a gente faz uma mesa redonda, os projetistas, e se conversa e vai para uma solução. Se é uma coisa um pouco mais simples, com a bagagem que foi conseguida nesses 40 anos de atividade, a gente consegue resolver rapidamente. Mas você precisa estar em obra, né? É complicado quando a gente fala assim, não, mas olha o projeto, eu tiro foto, mando para você. Não. Você estando em obra, você tem uma avaliação muito melhor do que está acontecendo do que lá dentro do escritório, de fora da obra. Então, eu acho que é essencial, para resolver problemas, você estar no local. Né? É por isso que eu chamo o Ricardo tanto para ir em obra. Várias vezes. Várias vezes. Mas eu chamo também o pessoal de São Paulo, que vem, daí pega um avião no dia seguinte e vem aqui e a gente faz uma mesa redonda. O Ricardo sabe disso daí já. Mas pequenos problemas se resolve até consultando o mestre, o encarregado. Eu sempre
peço para o meu pessoal, converse bastante com o mestre. O mestre tem uma experiência fantástica, que ele pode solucionar com, puta, vamos mudar isso aqui que já está... Né? Nós somos mais técnicos, ele é mais obreiro, mais mão... Às vezes, ele tem uma solução boa para fazer. Então, faça uma mesa redonda, puxa, explique qual o problema está tendo, peça opinião, não deixe de pedir, nem deixe de escutar. A escuta é muito importante em obra, né? A gente mexe com o ser humano. Se você não tiver uma escuta ativa, falar menos, escutar mais e entender a física e como funcionam as coisas que o mestre está falando para você, você vai ter um ganho. Você não vai ocupar espaço você ter mais conhecimento, né? Pode trazer para dentro que não vai ocupar espaço. Então, é importante realmente você fazer um grupinho de soluções. É lógico, coisas banais você resolve e vai embora. Mas sempre quando você puxa uma equipe de obra para uma solução, ela se sente valorizada. E ela vem para o seu lado. Isso é importante, né? O engenheiro de obra é o líder da obra. Então ele precisa ser uma pessoa que não impõe processos, se for necessário, daí impõe, mas é melhor e resultados melhores é você ganhar a equipe que você tem por convencimento, por explicação, por escuta. Precisa ser feito assim, né? Mas os problemas surgidos, sempre eu tento fazer uma mesa redonda. Se for simples, eu não resolvo. Senão, vai uma mesa redonda. Nós estamos falando sobre conversar. Sim. Você tem o exemplo lá, o executor da fundação, junto com o executor da obra, o projetista e tal. E recentemente nós estivemos na Alemanha, na Bauma, que é a maior feira de equipamentos da construção civil do mundo. Uhum. Por que o projetista está indo lá? Por que eu comecei a enxergar? Primeiro, eu estou interagindo com vários executores de fundação, que estão lá, mas interagindo também com os fabricantes dos equipamentos que vão executar as fundações. E chegou o ponto porque tem um cara que projeta essas máquinas, tem um engenheiro mecânico que está lá projetando isso aí. E chegou ao ponto de eu estar conversando com o engenheiro mecânico, que é o projetista dessas máquinas, para passar para ele também algumas necessidades que nós temos que talvez a máquina dele não esteja fazendo, porque talvez ele nem saiba. Sim. Então, sabe, a questão de se aproximar e conversar, ela é uma oportunidade que nós temos de fazer a melhoria. Sabe? Então, é algo que eu estava conversando com o cara e pensei, puta, mas de repente, se tu fizer isso aqui, ele nem sabia que tinha esse problema. Então é importante se aproximar. Não? Eu falo para o Luiz, às vezes, projetista e tal, a gente faz projetos, prédios grandes e tal, mas o dia que eu parar e ficar sentado aqui dentro do meu escritório e eu achar que eu sei tudo, provavelmente é o dia que eu vou me acabar. Vamos parar por ali e... Vai pescar. Então tem que buscar outras coisas, tentar, né? Como ele falou lá no início, vamos para frente. Sempre para frente. Os desafios surgem, são cada vez mais complexos e exigem mais atenção, mais estudo, mais entendimento de todos os processos, inclusive de equipamentos. Sim. Né? Ô Godoy, o que você considera um canteiro exemplar? O que não pode faltar? Limpeza e organização. Isso é básico de todo canteiro. Mas o que não pode faltar é o que o canteiro necessita, ponto. É muito aberta essa pergunta, né? Nós temos canteiros com alta complexidade e com baixa complexidade, dependendo da obra, dependendo do espaço físico que você tem para fazer um canteiro. Uma das dificuldades aqui em Balneário é que os prédios tomam todo o terreno, né? Em São Paulo não é assim. Em São Paulo você precisa deixar
É lógico, cada município é um, mas 2/3 da área, 1/3 da área livre, sem... Então, você tem espaço para montar canteiros que vão abastecer a obra. Aqui não, aqui é um pouco mais complicado. Você tem 100% do terreno utilizado. Então, a parte de ser bem pensada, a parte de logística da obra, lá no começo, porque quando você puser a cremalheira e puser a grua, já são praticamente 70% da sua elevação de cargas vertical. Se for errado, no lugar errado, você vai ter dificuldade da obra inteira. Né? Uma tubulação de bomba mal colocada, onde não pegue lá fora depois, vai ter complicação. Então, tem complexidades, mas o que não pode faltar é limpeza e organização. Isso é ponto pacífico. Legal. Uma obra desarrumada, uma obra suja é complicado. É muito complicado. É retrabalho, é acidente, é perda de material, não tem jeito. Bom, vamos mudar um pouco o rumo A chave dessa sessão, ela está apelidada como Grandes Obras e Casos Memoráveis. Que ao longo da tua atuação, tu falou aqui de Balneário, né? Quando veio para a Embraer, eu acho que nós interagimos em todas as obras da Embraer desde que tu está aqui. Sim. Então, New York, Windsor, Hamptons, Ilhas Marianas, Aurora, As atuais. Atelier, Mariana Hyde. Todas elas. E todas elas foram situações completamente diferentes, com soluções diferentes. Sempre. No mesmo terreno, 2 soluções. Ou mais. Né? Ou mais. Então, para nós foi um grande aprendizado, porque sempre foram coisas diferentes e a gente sempre... E a geotecnia é muito disso, né? Cada caso é um pouquinho diferente e traz curiosidade, porque o teu dia sempre vai ser um pouquinho... Mas eu queria então focar mais ou menos nesses últimos anos que tu passou aqui, nessas obras interessantes que nós interagimos. E a pergunta, encaminhar assim, quais seriam os maiores desafios técnicos na execução de fundação de edifícios altos, trazendo essa experiência que nós tivemos aqui em Balneário e Itapema? Então, o que eu sempre não aprendi aqui é que, assim, como as obras estão cada vez mais altas e cada vez mais próximo das divisas, inclusive as torres, as fundações precisam ter o máximo cuidado com a vizinhança, seja a rua, que nós estamos muito próximos das ruas, seja com as construções vizinhas, que tem muita construção antiga. Né? Em Balneário, eu acho que prédio até 5, 6, 7 pavimentos usava sapata. Né? Vocês me corrijam se eu estiver errado. E isso traz um cuidado que precisa ter na execução das fundações nossas, que são fundações parrudas. Né? Para você ter uma ideia, foi uma ideia que nós tivemos, foi feito, deu resultado, e hoje tem outras empresas que eu fiquei sabendo que estão usando a mesma técnica de evitar problema. A gente estava com uma obra em Itapema, muito próximo à rua, né? E teria parede de diafragma. Parede de diafragma, ela movimenta o solo ao lado. Se ela puxar a areia, né? Porque aqui é toda areia, da rua e com tráfego de caminhão, eu vou ter problema. Então, o que nós pensamos? Vamos fazer, então, uma contenção da contenção para proteger a parede de diafragma. E daí nós bolamos aquele pirulito de estacas justapostas de 30, com 8, 9 metros de profundidade, que daí o bulbo de movimentação já teria passado, e fizemos essa inovação dentro da execução. Isso foi muito bom, né? Porque realmente evitou. Nós tivemos problema nesta rua por causa da tubulação da prefeitura
que ela estava quebrada e com a época de chuva, a tubulação foi limpando a areia e ela cedeu, mas cedeu 2 metros por 1, a gente já recuperou. Mas a parte da cortina em si foi executada sem nenhum problema com os vizinhos, né? E isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Nós já, por cuidado, começamos a fazer as estroncas metálicas. Em vez de tirantes, né, que vão embaixo do vizinho, nós mudamos, onde dá, por estronca metálica, que você fica internamente da obra. Você não depende do seu vizinho, né? Você estanca o problema. A partir dessa primeira solução, que o Ricardo, inclusive, que implantou nas nossas obras, nós mudamos o conceito e estamos, aonde é possível, evitando tirantes, né? Aonde não é possível, não tem, mas onde é possível, evitando tirantes através de uma grelha de perfil metálico, perfil I, perfil W, que nos dá uma segurança em relação às construções vizinhas, né? Eu acho que o maior problema em Balneário são construções vizinhas. Ou é rua ou é vizinho. Você precisa tomar muito cuidado, né? E achar que uma fundação de uma estaca hélice não vai movimentar o solo vizinho, vai movimentar o solo vizinho, né? Ela dá menos impacto, mas ela vai movimentar, né? Quando você entra com estaca escavada, apesar do fluido estabilizador e tal, ela vai alterar, né? Nós tivemos um comportamento de estacas, numa obra nossa, estacas escavadas, que ela abria cratera no meio dela. Então, era uma camada de solo podre ou muito desagregado, que ela formava bolsões, né? Descia, a gente tirava, quando você ia concretar, você concretava um bolsão. Então, a parte de execução é muito... precisa ser muito cuidadosa. E nunca começar uma fundação arrebentando. Faz um furo, veja como comporta, entenda o solo, estude o que está acontecendo, vai tomando algumas alternativas diferentes, mas a grande preocupação nossa é vizinhos, por causa do tipo de solo. E que é um pesadelo mesmo, passar um tirante debaixo de um prédio de sapata, numa areia fina saturada, mesmo sendo um tirante auto-injetável, que é o que a gente consegue fazer para estabilizar o furo. Exato. Mas é uma dor de cabeça muito grande. Não tem como achar que aquilo não vai causar uma movimentação, isso vai. Não tem... E a estronca realmente ela entrou, eu acho que a maioria dos prédios hoje nós temos buscado evitar o tirante. Se vai passar por debaixo de um vizinho, sabe, está na cara que vai ter um problema. Então é uma coisa que nós evitamos, não dá mais. Fui aprendendo com isso. Até porque tem prédios até relativamente grandes, prédios de 10, 15 andares aqui, e ainda em sapatos, naquele banco de areia ali. E provavelmente ele já está num estado de movimento grande. Num estado limite que se você assoprar, a coisa desanda. Então não dá para mexer. É interessante que a gente está falando de contenção, que na grande maioria das vezes está sendo feita por conta da fundação. Sim. Então ele tem lá blocos muito grandes, então ele tem uma altura de bloco que já é grande, depois você tem um rebaixo devido ao elevador, então é normal chegar em escavações na ordem de 5, 7, 8 metros, já ficou normal. E não tem subsolo ainda. Então o desafio é maior, né? A areia é saturada, o nível da água está sempre próximo. É normal, tá? 1 metro de profundidade já encontra água. Então as soluções de contenções realmente elas são um problema. Godoy, em termos de planejamento e execução de fundações, assim, como é que tu faria uma comparação assim, nível de dificuldade desses prédios muito altos com prédios poucos? Porque se tem muita gente que fala assim, um prédio de 20 andares não é a mesma coisa que um prédio de 40 andares não é a mesma coisa que 2 de 20.
E a gente sabe que não, né? Em diversos aspectos. Mas em termos de fundações, assim, a gente vê também quando chega, tem um limiar, assim, ele vai crescendo 40 andares, a gente já começou a ficar mais acostumado. Mas eu sinto assim, que parece que o 50 ele traz uma dificuldade maior para o projeto. Tu sentiu assim, de repente, a partir dessa altura que o negócio ficou mais crítico, deu uma mudança na execução? Assim, Ricardo, os prédios vieram crescendo e o que está acontecendo é que o elevador, para atender a altura, ele precisa de como se fosse um espaço de pistão lá embaixo, né, que vai ter até uma galeria, para ele trocar o ar. Esse espaço de trabalho do elevador, quando você sobe a altura, ele desce a profundidade. Então, você tem hoje fundações a 3,50 metros do térreo, aonde para nós não adiantou nada, né? Daí para baixo daí é o bloco. Então, o elevador faz você afundou mais, o risco é maior, a estrutura ficou mais pesada, então você precisa de mais estacas para distribuir a sua carga e mais volume de concreto. Então, a parte de tecnologia de concreto precisa vir junto, porque daí é um concreto, e a gente está usando muito concreto alta-densável, porque é 2.000 metros cúbicos para ser lançado, é 3.000 metros cúbicos para ser lançado. A gente faz isso 1.000 metros cúbicos por dia. Então precisa ter um concreto alta-densável para você ter velocidade de aplicação e ser um concreto que não tenha a cura rápida, né? Então ele precisa ser um concreto especial, onde o primeiro dia vai curar no quarto, o segundo dia vai curar no terceiro, o terceiro dia vai curar no segundo, e daí todo mundo cura junto, e você acompanha a curva de temperatura da cura dele. Isso não tem em prédios menores. Em prédios menores você tem uma fundação mais esbelta, vamos dizer assim. Não precisa tanta estacas. Lógico, quanto mais estacas, maior é o seu bloco, né? Você conseguir fazer uma barrete de um pilar que sobe, tá ótimo, mas aqui eu ainda não fiz e não sei se dá, né? Mas quem sabe. Mas em prédios mais leves, o cuidado é diferente. Um elevador de 20 pavimentos, ele vai ter 1,50 m de poço. Então, facilita tudo. Esses grandes que nós estamos fazendo, cada vez mais altos, cada vez mais profunda a fundação. Cada vez mais fundação, mais estaca. E é que nós falamos, é que na parte de estaca, a gente tem um número grande para ser executado, mas esse número nos permite errar uma ou duas estacas em 500, né? E vai acontecer. 500 estacas ser produzida, uma vai dar problema, uma eu não vou conseguir atingir. Então, eu acho que é essa a grande diferença. E fora, não é só a fundação. Quando você pega um prédio desse tamanho, o maior problema que você tem durante a obra é o transporte vertical. O transporte vertical arrebenta com a obra, uma obra de 50, 60, 70 pavimentos, né? Hoje não foi inventado ainda alguma coisa além de cremalheira e grua, né? Nós usamos nas nossas obras cremalheira externa e cremalheira interna ao posto do elevador, porque você precisa tirar a outra e continuar ainda levando material e pessoal para cima. Mas isso é o grande gargalo da construção hoje de grandes edifícios, o transporte vertical, tanto de material como pessoa. Você imagina, em 50 pavimentos, você coloca pedreiros em 5 pavimentos, 6 pavimentos. Primeiro joga o pessoal
transporta, depois você vai jogar material, ou o material já vai estar no andar para ser batido. Então isso perde muito tempo ainda, né? Aqui é difícil você trabalhar à noite, fazer um turno à noite para você abastecer durante a madrugada os pontos de abastecimento. É complicado, o vizinho reclama. Aqui parece que o vizinho que mora aqui num prédio alto, aquele prédio que ele está morando não perturbou a vizinhança, perturbou do mesmo jeito, né? Só que eu não posso ser perturbado. Então, a gente está concretando, passou meia hora das 6 da tarde, é o ovo que chega no pessoal lá embaixo, é xingamento, é filmar e postar na rede social, que eu acho um absurdo. A rede social é muito boa, mas para algumas coisas ela prejudica. Então, é complicado, né? Quanto mais você tiver altura, mais dificuldade. Isso seria um desafio, inclusive, para as construtoras daqui, que, vamos dizer, é um núcleo de altura, né? Em São Paulo, está começando agora esses altos prédios. De desenvolver, talvez darem as mãos. Eu sei que tem muita soberba também em construtora, conforme a outra, né? Confrontando a outra. Mas se desenvolvesse uma solução para transporte vertical de pessoas e materiais, todo mundo ia ser beneficiado. Por que não investir em pesquisa, em mais aporte? Ficar só na cremalheira? Hoje nós estamos com bombas que eu consigo levar a areia bombeada até o pavimento 60. Isso já veio uma tecnologia de fato que está nos ajudando, né? Mas ainda tem tijolo, né? Ainda tem piso, ainda tem forro, ainda tem argamassa, ainda tem pessoas. Precisamos pensar no melhoramento desse transporte. Eu acho que um grande gargalo entre a obra menor e maior é a fundação por causa do elevador e o problema não, a necessidade de uma fundação mais parruda e transporte vertical que realmente mata qualquer obra. Beleza. Dentro dessas obras que nós citamos aqui da região, já tínhamos falado disso, mas nós trabalhamos com hélice, com estaca escavada e com estacas raiz. Sim. Qual delas tu considera mais crítica para executar? Todas elas aqui. Todas elas aqui. Cada um tem a sua peculiaridade, cada terreno é de uma formação diferente, 2 ou 3 formações no mesmo terreno, e as dificuldades são iguais. Eu tive problema em estaca hélice, que não conseguia perfurar, que deu muito curta, precisamos trocar. Tive problema em estacas escavadas, que começou a fazer bolsões e aí desmoronava concreto e consumiu um monte. Tive problema em estaca raiz, que encontrou muito matacão e para perfurar começou a dar um desassoreamento em todo o terreno por causa da pressão, por causa da lavagem. Então, todas as fundações necessitam muita atenção, necessitam cuidado, e nenhuma é a melhor, a maior risco. Todas elas são de risco. Você vê, parece estaca HCM fácil, né? Numa obra nossa, nós fizemos a parede de diafragma e depois entramos com a estaca escavada no meio, que era a torre, e estacas hélices na periferia. Muito bem. Quando foi a vez de entrar a estaca hélice, junto da parede de diafragma, o terreno não foi devidamente compactado. E ele deveria entrar de frente para fazer a estaca. Ele entrou de lado primeiro. Quando ele entrou de lado, uma das lagartas afundaram
junto da contenção, porque ali é um terreno que você tira e depois repõe. Ela inclinou. Inclinou e encostou na própria parede diafragma. Foi a nossa sorte. Daí fomos lá, resgatamos ela, pusemos, pessoal muito bom. Mas é uma coisa simples, estava andando, de repente começou a inclinar. Parou, ótimo, voltou, mas precisa ter cuidado em todas as três, ou se quiser pôr mais, o Barrete, nós estamos fazendo Barrete também lá em Curitiba, todas elas precisam muito cuidado de transição. Certamente na cortina nós havíamos considerado aquela sobrecarga, né? Ora, né? Vai operar com a máquina ali no lado, né? Eu não sabia disso, agora que ele contou. Tá bom. Ô Godoy, é um pouco disso que o Ricardo comentou, essas soluções de estacas, e você falou antes sobre um pouco disso. Muitas vezes o pessoal, eu tenho mais preocupado com a escavação em si, né? Então toda a contenção, o travamento com estroncas, o tirante, preferência por estroncas, mas no processo executivo das estacas, né? Você tem observado que acaba causando de alguma forma alguma interferência nos vizinhos e, enfim, como que você tem acompanhado ao longo dessa tua experiência a execução desses diversos tipos de soluções de estacas? Veja, nós tivemos problema em todas elas se não tiver cuidado, né? Tivemos um problema um pouco mais complicado numa obra de estaca raiz que teve carreamento, mas foi solucionado com uma ferramenta nova, que o Ricardo que propôs que a gente utilizasse, e no final utilizamos e deu certo. Mas é por causa da característica do solo que estava embaixo do matacão e antes da rocha sã. Por exemplo, nós tivemos problema também em outro prédio, onde a pressão da formatação da estaca, ela caminhava por baixo. Era um terreno, parecia um queijo suíço, não tem até pouco buraco, né? Parecia um queijo que deu errado, aquele queijo enorme, cheio de furos. Então, é difícil falar, o mais risco é a raiz. Não, não é. Não é, inclusive, você trabalha com equipamentos pequenos, você pega uma hélice contínua, vamos lá, que é mais comum a gente aqui. 40 metros de altura para mim fazer. Pô, aquele monstro lá não pode dar uma bambeada e cair? Pode. Nós já vimos ter acidente em obras com o estaca-hélice. Então, eu acho que em toda a fundação, mesmo escavada, você vai mais lento, faz uma por dia, 1,5 por dia. Mas se o terreno ceder, vem a lateral, vem a rua, vem... Então, todas elas são de risco. E todas elas merecem muita atenção. Muita atenção. A fundação ela tem, né, essa necessidade de atenção e até tem todo um conservadorismo que ronda a fundação. Porque um exemplo que eu gosto de citar é que quando ele está fazendo uma estrutura, eu consigo inspecionar uma viga, um pilar, para ver se houve algum problema, e fica visível, a fundação está enterrada. Eu tenho alguns sistemas de controle, a gente tenta melhorar o processo executivo, mas na verdade ninguém está vendo. Então é natural que haja esse cuidado. Aí precisa, ainda mais aqui, né, em praia, nível de água lá em cima. Você vai na ponta sul, você tem um rio passando de um lado, o mar do outro. Você tem fluxos de maré. Você tem veios de rio antigo que passava lá. Então, ele tem uma camada de conchas, onde a água flui mais rapidamente. Lavou a estaca, não lavou a estaca, né? Essa preocupação é nossa também, né? Então, aumenta-se o teor de cimento do concreto da estaca para tentar evitar, né? Algumas
técnicas que às vezes são necessárias é entamizar, né? Daí é outro tipo de estaca. Mas, como você falou, você não vê como está, né? A única fundação que eu consigo ver como está, se eu não me engano, ela está proibida, que é os tubulões antigos. Não sei se vocês trabalharam um tubulão antigo aqui. Aqui não. Não, aqui não. Como que é o tubulão antigo? O tubulão antigo é um poço, como se fosse um poço de água mesmo, né? Só que daí eram 70, 80, 90 metros, que entrava o sarrilho, entrava um casal de poceiros, a gente chamava poceiros, que ia cavando, ia descendo, 20 metros de profundidade, 30 metros de profundidade, cavando, tirando o baldinho, chegava lá embaixo, abria a sapata do tubulão, descia o engenheiro geotécnico ou o engenheiro da obra, cutucava o chão. É aqui mesmo. Tá certo, a pressão tá certo, o tamanho tá certo, tá tudo certo. Agora é só pôr e armar lá em cima. Subia, descia na cordinha e subia na cordinha. E aí ele via todo o perfil do solo, ao vivo e a cores, e daí pode pôr concreto. Haja coração, né? Você entendeu? Essa é a fundação que você enxergava. Eu me lembro disso lá em Manaus. Inclusive o saudoso Enos desceu, né? Desceu para fazer uma inspeção. Né? A gente não ia fazer tubulãozinho lá, mas ele queria saber o solo. Então nós cavamos um tubulãozinho para ele para descer. E ele desceu. Ele devia já ter uns 68, 70 anos. Isso, hein? Né? E se pendurou na cordinha, desceu, foi lá. Ele gostava de um ferrinho de meia, que era 1 centímetro quadrado, mais ou menos assim, para apertar. Isso daqui já dá mais de 1 quilo, isso daqui dá mais de 5 quilos. Ia no local e depois subia. Mas eu era o único que enfrentava, porque os grandes nomes não descia lá, não. Deixava o estagiário, desce lá e tenta enfiar o ferrinho. Ele me perguntou, vai descer, Ricardo? Não, vou mesmo. Godoy, vamos trocar o foco aqui. Agora, agora seriam perspectivas e tendências. Depois de tantas obras de alta complexidade, qual você considera ter sido seu maior aprendizado técnico e humano? Qual obra? Se tem algum caso emblemático, alguma obra que tu lembra, putz, isso aqui houve uma... Ricardo, eu vou ser sincero para você, todas elas. Aqui, todas elas. Menos a que eu não fiz, que foi o primeiro prédio que cheguei, eu fiz só o blocão. Mas o resto, todas elas. Umas bem menos, a outra muito mais. Mas todas elas são emblemáticas e foram fazendo a experiência que eu vim captando nesses 8 anos. Ainda bem, né? Que teve coisa nova para ir aprendendo. Se fosse tudo uma... põe o estaca disso aí, vai dar 30 metros. Já deu nega, bravo. Não ia ter evolução. Eu acho que até essas dificuldades permitiram a vocês, calculistas, projetistas, a melhorarem, né, a percepção do solo da região, como os executores também aprenderam como fazer. Né? Tinha executor de São Paulo que desconhecia como se fazer um tirante numa diafragma com água a 1 metro, na areia. Né? Então, também... me puxa a procurar profissionais de gabarito que já tenham alguma experiência nisso daí para trazer para cá, para conversar, para entender a experiência dele e para ele propor soluções para a gente. Então, todas as fundações foram emblemáticas. Não teve um caso que não aconteceu alguma coisa que a gente teve que parar e dar uma olhada... Nunca é exatamente dentro do script. A fundação sempre tem alguma... Não, porque ela está escondida, né? É subsolo. O que você vai falar do subsolo? E muda-se. Muda. E eu acho também que
nos desafios desses prédios mais altos, também os projetos se desafiaram no sentido de avançar além, né? Quer seja a solução, o hélice, ou escavado, ou raiz, né? Não se parou no primeiro material, ou seja, encontrou um material resistente para. Não, sempre se buscou algo a mais, uma estaca de melhor desempenho, isso envolveu, né, Ricardo, tecnologia de concreto, processo executivo, vocês na obra, nós nos projetos, provas de carga também. Provas de carga monitorada foi muito importante, né? Instrumentada, com cargas altíssimas também nos ensaios. Eu acho que houve nesse processo um aprendizado, né, para todos nós, mas, como o Ricardo bem questionou, acho que não só no teu aprendizado, que você falou em todas as obras, mas também contribuiu com os teus ensinamentos. Acho que isso é para nós, a gente fala nós da Borne Salles, mas acho que a tua contribuição nesse processo da mudança da construção civil de Balneário Camboriú, do canteiro de obra, foi fundamental. Sim. Mas todas elas estão com dificuldade, Ricardo. Nada é uma mão no mel, nada. Eu sempre tive alguma... nós falamos antes de dar para frente, mas também falamos que a fundação ela exige um cuidado, que ela tem um conservadorismo embutido, mas muito do que foi feito nos últimos anos também é para ir ganhando conhecimento nisso e para ir diminuindo também esse existe um certo conservadorismo excessivo. É porque obras especiais, elas também te permitem utilizar materiais melhores, contar com executores de primeira linha, Sim. ter a engenharia do cliente de alta capacidade presente praticamente o tempo todo. Então, permite que nós, projetistas, também tentemos utilizar mais daquela estaca ali. Talvez, antigamente, se utilizavam menos. Então, mas existe todo um cuidado. Para que tem que evoluir a cadeia toda, para que eu possa também estar projetando. Ser mais arrojado. Né? Então, toda a campanha de teste dos materiais, testes das estacas realizadas em etapa de projeto. Aí não adianta eu ter o resultado lá depois que a fundação está pronta. Eu quero ver antes para saber se estou fazendo o troço certo. Sim. E testes bem feitos, né? Testes com nível de carga muito elevado para realmente ver como é que essa estaca está se comportando, com instrumentação. Está entrando em era agora de utilização de fibra ótica dentro da estaca para monitoramento dela, leitura contínua, sabe? Então, cada vez a gente está tentando implementar alguma coisa melhor no mercado. Isso é legal o dia a dia de viver isso, né? Sim, mas eu acho que é avançar, né? Você precisa avançar. Uma estaca que comporta 500 toneladas, por que eu estou usando 150? Né? Ah, não, porque o padrão é assim, então precisa mudar o padrão. Ah, porque a norma é assim, então precisa mudar a norma. Né? Eu acho que vocês, projetistas, precisam atuar muito na norma. Que a norma, ao mesmo tempo dela fecha algumas coisas, ela deixa aberta para entendimento erroneamente judicial. E aí a gente precisa tomar cuidado mesmo, né? Porque pode dar algum problema que não seja a mesma coisa. Eu faço fundação, não tenho nada de problema ali, mas eu fiz uma vírgula fora da norma. Daí dá uma trinca na caixa d'água. O que vão falar? Essa fundação você não fez de acordo. Não, é a caixa d'água lá que o concreto não estava de acordo. Não, é a sua fundação. E daí fica... Nós já tivemos uma discussão sobre isso daí, o que a norma diz, o que a norma não diz, e a norma é um pouco falha nessas coisas, como toda norma, né? E eu acho que vocês precisariam atuar... existe eu não vou saber a expressão que é o pessoal que determina essas normas. O comitê. O comitê da norma. Vocês deveriam, já que vocês estão à frente de alguma coisa, né, que é aqui a partir de alturas, de coisa, ir devagarzinho explicando, né, mostrando os testes, mostrando isso. Lógico que eles não vão receber isso daí e falar, não, vamos mudar hoje. Não vão, né? Não vão.
Então, vocês precisam começar a comer pela borda, como a turma fala. Então, nós até estamos participando. Inclusive, tem reunião, acho que é essa semana, ou semana que vem. Uhum. Mas eu estou fazendo bem isso, como borda. A gente mais ouve, né? Eu acho que qualquer mudança propor uma mudança na engenharia, uma mudança na norma, eu acho que eu tenho que trazer um resultado real, mais de um caso, foi testado assim, funcionou assim, porque a reunião de norma às vezes acontece também de ser decidido meio que no que o pessoal que está lá acha. Uhum. E hoje engenharia não é isso. Engenharia são fatos, né? São relatórios. Aprovações. Então, faz parte, quando está fazendo uma coisa nova, então faz um processo de pesquisa, desenvolve resultados, transforma isso em dados e daí tu propõe. Senão eu não vou entrar na reunião para ficar falando, podia fazer assim, vamos... o que eu acho... não cola, né? Então, não é por aí. Então a gente está montando isso também. Ótimo, eu não sabia que vocês estão participando, ótimo. Estamos lá já, a segunda revisão que a gente está participando lá, então, mais ouvindo, né? Ótimo. Ótima notícia. Godoy, e olhando para outro lado, assim, ao longo da carreira, trabalhando com gerações mais jovens, o que eles te ensinaram? Teve algum momento que tu parou assim, puta, esse guri tá certo? Ricardo, teve vezes sim. Porque, assim, o nosso raciocínio é tão para procurar profundidade que às vezes a simplicidade resolve, né? Assim, e a simplicidade de um estagiário pode resolver o seu problema. Não tenho nenhuma como eu poderia falar, nenhum pudor de falar que eu estava errado, né? Que eu não tinha visto dessa maneira que ele está mostrando para mim, né? Nenhum. Tive que dar correções, com certeza. Isso é normal, é aprendizado. Agora, você precisa estar aberto para isso, né? Você não pode escutar uma coisa e falar, puta, tá certo, caralho. E não dá o braço, pô, parabéns. Né? Você viu uma coisa que eu não estava enxergando. Você precisa também. E esse pessoal que está novo, alguns têm vontade de aprender, vontade de crescer, e outros nem tanto. É onde você vai começando a peneirar a equipe, né? Mas já tive, sim. Já tive. Não vou lembrar agora os causos para contar, mas já tive. Na sua visão, Godoy, poderia ser feito para fortalecer a colaboração entre empresas, projetistas e executores de obra? Eu já respondi isso daí lá no começo, mas vou repetir. Comunicação, entrosamento e tirar a vaidade da mesa. E voltando um pouco para a área geotécnica, você acredita que a construção civil, em especial a nossa área de geotecnia, vem conquistando o espaço que merece, principalmente diante dessas grandes obras de andamento no país? Eu acho que sim, né? Vocês, eu acho que são, pelo menos na minha visão, é a matéria mais preocupante. Né? Uma fundação mal feita, não adianta ter uma estrutura fantástica, um revestimento fantástico, ela vai inclinar e vai dar problema. Eu acho que estão tendo, não sei, a minha percepção, não sei vocês que estão mais em congresso, na Alemanha, né? Chique. Se eles estão dando o devido valor. Mas eu, particularmente, dou muito valor para a fundação, para projetos de fundação e execução de fundação, como o meu passado, né? Todas as empresas que eu participei, que eu gerenciei, ou que participei de alguma forma, a fundação sempre foi olhada de uma forma especial. Né? É o cerne, é o coração. Deu errado, tudo está errado. Não sei, vocês acham que os projetistas,
os consultores de geotécnicos estão na devida reconhecimento? Olha, quando a gente vê os desafios que são impostos a nós, assim, cada dia mais, como tem exigido, né, isso que o Ricardo comentou, do movimento de buscar conhecimento, buscar interação, exige esse movimento de correr atrás de tudo, de todo o processo, né? E quem não faz isso, aí fica para trás mesmo. Sim. Né? Então, agora, o reconhecimento desse esforço é o que precisa vir, né, numa etapa seguinte, ou seja, todo mundo tem receio e meio que, né, sobre a fundação. A fundação eu não economizo, sempre tem aquele papo assim, né? Mas acho que precisa valorizar o profissional da empresa, o projetista, o executor, né, principalmente. E também nesse reconhecimento está a questão de contratação, preço de projeto, de consultoria, acho que isso também é importante. A formação da nossa empresa, quando nós começamos a empresa, eu era recém-formado em graduação em engenharia. A mesma coisa que citou assim, a saída da faculdade, chegou na obra, o que eu sabia? Então o Luiz foi meu professor. O Luiz tem 16 anos a mais que eu, então eu já tinha trabalhado em várias empresas, tinha mestrado em geotecnia e tal. E eu achei que, então, não, eu tenho que estudar também. Acho que a pós-graduação, a nível de mestrado, doutorado, que foi o que eu acabei fazendo, ela não te dá uma experiência prática, mas ela te dá uma base conceitual muito, muito forte. Não adianta nada tu ter essa base conceitual forte se tu não entende de prática de engenharia, senão tu nunca vai transformar isso num projeto de engenharia. Tem que saber pegar o conhecimento e transformar num projeto de conversa. Até porque eu estou projetando a fundação para alguma coisa, então eu tenho que saber como é que vai funcionar isso aí. Ela vai se tornar realidade. Né? Tem que materializar isso, né? Então já foi um processo de aprendizado, e a gente buscou capacitar nós mesmos e as pessoas que estão aqui dentro. Mas isso leva tempo. Não é fazer um mestrado, fazer um doutorado leva bastante tempo, leva muita energia. Trazer profissionais nesse nível aqui para dentro também não é um negócio fácil. E ao mesmo tempo nós fomos estudando e trabalhando e pegando experiência para conseguir ir melhorando os processos, os projetos, aprendendo e tal. E o que eu vejo é que tem vezes que tem cara que é engenheiro, então perante ao conselho de engenharia está tudo certo, e ele faz um projeto de fundação, mas ele não é um geotécnico, ele não tem formação teórica para isso, porque a formação de graduação em engenharia civil é muito básica, praticamente em todas as áreas, uma pincelada de tudo, então tu sai formado, tu sabe pouco sobre tudo. E aí tu faz uma pós, ou pega a experiência para poder fazer um projeto. Às vezes, então, o meu concorrente, às vezes, ele talvez ele não tenha a mesma bagagem e nem a mesma formação que eu. E é normal o cara, às vezes, cobrar 1/5 do valor do meu projeto. Fica difícil competir com o cara, assim. Aí, se a gente vai para obras especiais, como é o caso que nós sempre interagimos, isso nunca foi um problema, por causa que todo mundo já na cadeia entende essa necessidade, né? Mas para obras menores ou para construtores que ainda não têm esse nível de maturidade técnico, isso passa a ser um problema, né? Mas a gente está tentando. Mas, cara, eu costumo dizer, Godoy, que a fundação, ela tem qual é o objetivo da fundação? Né? É transmitir os esforços da superestrutura para o terreno de fundação. Então, o elemento de fundação, a sapata, a estaca, é o meio, não é o fim. Né? Ela está ali recebendo a carga da superestrutura e transmitindo esses esforços para o que está ao redor dela. Sim. Então, tu precisa ter conhecimento do comportamento de solos, comportamento de material material de alteração, ou mesmo de rocha. Né? Então, precisa entender aonde que você está, qual é o fim daquela carga, daqueles esforços, né? E qual é o comportamento desses materiais. Isso tu vai buscar esse conhecimento na pós-graduação, nos cursos de capacitação, enfim. Né? Então, acho que é um pouco desse processo, né? Entender a área, estudar, se capacitar, para entender junto com a experiência em projeto, em prática de engenharia,
desenvolver bons projetos. Então, mas o que vocês estão falando é caro você desenvolver pessoas, porque existem cursos, existem técnicas, existe prazo para você adquirir. Isso vai ser sempre assim. Vai ter sempre um que faz um pouco mais barato que vocês, que não vão ter a qualidade de vocês, e que vai ter construtoras que não têm expertise e que vão aceitar e vão ter problema no futuro. Ponto. Agora, devagarzinho, eu pelo menos estou vendo o reconhecimento do mercado em relação a board SaaS. Né? Vocês estão sendo comentados, vocês estão sendo vistos. A turma, de vez em quando, fala assim, aqueles malucos lá de Balneário ficam fazendo... Não é maluco, as pessoas estão estudando, falando... Não, mas são pessoas de 60 anos de formado. Pô, eu não quero duvidar, mas a vontade de se atualizar, eu acho que já passou. Né? Existe um limite ali para... Não quero mais aprender, e daí para. É lógico, você pode ir até o nosso professor lá australiano. Quantos anos ele tem? O professor Poulos tem 84. 85 agora. Esse não vai parar de aprender nunca. Aniversário dele hoje. No... Ah, é? Que ótimo. Mas esse não vai parar de aprender nunca, porque ele gosta, ele está na ativa, ele está pesquisando, ele está melhorando. Agora tem gente que parou no tempo. Então vocês sempre vão ter essa dificuldade. Mas eu acho que vocês estão crescendo, o reconhecimento está vindo. E aí os preços, quem sabe, vocês consigam melhorar um pouco. Boa. Godoy, como podemos atrair mais estudantes para a engenharia? E mais do que isso, levá-los para perto do ambiente de canteiro de obras? O que eu sinto, que eu tenho dificuldade de contratação desse pessoal, né? Aqui. Mas o que eu sinto é que se a empresa tiver a parte de cargos e salários, né, tiver uma política de cargos e salários clara e tiver treinamento, ensinamento para esse pessoal, né, são cursos de uma semana, são cursos comportamentais. Então, existem várias coisas que a gente pode patrocinar para esse pessoal que você vai fazer ele ficar dentro da empresa. Né? Não tem por que alguém que está aprendendo e está evoluindo e enxerga que ele pode ir subindo na carreira dele e ir recebendo um pouco melhor a cada tempo, que ele saia. Agora, se ele não enxergar nada disso, aí você não vai. E nem tem o que fazer, né? Então, eu acho que é treinamento, é curso e um bom planejamento de cargos e salários, função, que você consegue puxar essa turma. É lógico, se você tem essa política bem clara e definida, se você tem uma escola, né, tudo já discriminado, você vai fazer tal curso, patrocina, vai fazer um MBA, vai fazer isso. E a empresa também fornece nos finais de semana, meio de semana. A empresa vai cobrar que o rapaz também tenha um valor, que seja também aplicado, que tenha contrapartida. Né? A empresa com certeza não vai investir um negócio desse e daqui a 6, 7 meses o cara está lá embaixo ainda, não subiu de nível, não fez nada. Né? E daí vai ser cortado. É a peneira que vai ser feita. Então, mas para mim, para trazer o pessoal mais jovem, é treinamento. O pessoal precisa muito de treinamento. Não tem como ser diferente. Né? Seja comportamental, seja em técnica, seja em curso, mas precisa ter. Para eles verem uma evolução, para eles verem que eles podem, dentro da empresa, ter uma formação acadêmica mais adequada. Acadêmica
talvez seja um pouco pesado. E um cargo de salários que ele vai atingir. Eu vou entrar como auxiliar, depois vou passar para assistente, depois para analista, depois para engenheiro, júnior, engenheiro. Então, você vê, ele enxerga dentro da empresa e você consegue reter esses talentos. Se as empresas não tiverem isso, acho que não vai conseguir trazer essa moçada para perto da obra, não. Vou deixar para o Ricardo fazer um... Essa não estava no teu script. Ah, não está no meu script? Então não vale, eu posso não responder. Godoy, e fora da engenharia, tem alguma coisa que te faz se desligar do capacete, recarregar as energias, algum hobby, alguma paixão que te acompanha no teu dia a dia? Paixão que me acompanha? Ou no final de semana? Eu acho que eu gosto muito de sentar com as minhas filhas, com meus genros, tomar uma cerveja e conversar, jogar prosa fora. A gente chama em Piracicaba jogar prosa fora. Isso me dá, de novo, recarrega as baterias, né? Um dos motivos que eu estou voltando para São Paulo, para Piracicaba, é ficar próximo dos meus netos, né? E próximo das minhas filhas, e genros, e sobrinhos, irmãos, está todo mundo em São Paulo. Mas isso recarrega, né? Você ter a família perto, recarrega. Você vê, eu estou há 8 anos aqui, fiz 8 anos agora em março, tive 4 netos. Quanto eu acompanhei o crescimento deles? Visitando uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses. Porque não dá para você estar lá todo final de semana de avião. Então eu falei, não, preciso estar perto, estou perdendo a oportunidade de acompanhar o crescimento dos meus 2 netos e 2 netas, e a evolução das minhas filhas profissionalmente e dos meus genros. E é lá que eu vou ajudar e você ter suporte. É família. E agora, quando tu vier para cá, daí tu tem que nos convidar para tomar uma cerveja e... Com certeza. Jogar uma prosa. Vocês não vão se livrar de mim. Vou estar todo mês, passar uma semana aqui, a gente vai tomar. Você vai me presentear com a outra estudo da sua mãe. A gente vai trocando. Perfeito. Então tá bom. Godoy, muito obrigado pela conversa. Imagina, eu que agradeço. É muito legal, né, ouvir porque a gente se conhece faz tempo, mas tem detalhes e coisas da tua história que a gente também não sabe. É bom também registrar até como uma forma, para mim é uma forma de te homenagear também. Então, eu agradeço muito o convite de vocês, muito a introdução. Me sinto honrado de ter contribuído com a evolução de vocês e gostaria de continuar. Com certeza. Né? Gostaria de continuar. Não vamos perder contato. Possivelmente eu indique vocês para outro pessoal de São Paulo ou adjacências que eu for fazer a consultoria. Nós vamos com certeza continuar. Nós nos encontramos, vamos dizer, surpreendentemente em Manaus. Isso. E depois aqui passamos 8 anos juntos. Então, a caixinha de surpresa. Eu acho que é a primeira vez que a gente grava juntos, né, Ricardo? E essa gravação juntos, a gente, com o Godoy tem que ser nós dois. Né? Mas tem que ser por conta disso, né? De um reconhecimento nosso, uma gratidão por tudo que tu fez comigo, com o Ricardo e com a Borne Salles. Né? A gente tem você realmente como uma referência como técnico, como pessoa, né? E na introdução que o Ricardo fez aqui, né, é muito verdadeira, né? Verdadeira no sentido de que quanto que tu pode contribuir conosco, né? Eu sempre comento e já falei isso para você, Godoy, que realmente o telefone tocava, o Ricardo largava o que estava fazendo para te atender, né? Porque sempre foi uma prioridade aqui para nós, continua sendo uma prioridade para nós. E a gente só tem a agradecer esse teu aceite. Foi difícil, não foi fácil te convencer, né? Acho que não foi ruim, foi ótimo esse bate-papo. Não doeu nada. Não doeu nada, né? Mas fica realmente essa gratidão eterna, né?
por tudo aquilo que tu gente. nos ajudou, ajuda, né? E a gente conta contigo sempre. Né? Muito Pode obrigado. contar, eu agradeço muito as palavras e o sentimento de vocês. Estou um pouco emocionado de tanta coisa, mas pode sempre contar comigo, que eu vou estar sempre à disposição de qualquer coisa. Agradeço a oportunidade de ter contribuído de alguma forma a Borne Salles e aos 2 profissionais. Beleza. Um brinde ao Godoy. Aí, Saúde, gente. opa, saúde. Temos um... Bill. Encerramos? Não, tem um... Ah, não, vai. Sim. Assinar? Não, também. Ah. Calma aí. É para deixar no ar. É, claro. Estamos ao vivo. Estamos... Não, vivo não. Ao vivo? Tá na internet? Não tá. Fica tranquilo aqui, não. Pode isso. Esse aí. Aí, ó. Pode Nossa trazer, Senhora! Pode entregar aí. Uma lembrança nossa aí. Nossa, que Você, obrigado, sua minha esposa, gente. né? Muito obrigado. Não é um Apfelstrudel, mas... Mas muito obrigado, vocês são muito gentis e carinhosos comigo. Muito obrigado mesmo. Ó, foi o primeiro convidado a ganhar presente. Tchau aí pra câmera então, todos, porque. Qual câmera? Pra qual? Pode ser aqui, pode ser aqui no meio. Aqui? A Lajei um Oh. pouquinho. Esse vai ser o encerramento mais diferente do. É.